Olá! O que Cabo Frio fez de errado com o dinheiro do petróleo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E já vou adiantar: R$ 1 milhão para Cabo Frio é pouco. A primeira questão é a gente entender o que é o dinheiro do petróleo. Cabo Frio não tem indústria de petróleo, mas recebe dinheiro dos royalties, que é uma compensação pela exploração em alto mar, né, em um território que seria um território da cidade. Mais informações sobre essa análise, né, pesquisar no blog do Roberto Moraes. Bom, o que seria esse território no mar da cidade? Aí você está vendo, esse mapa da bacia de Campos, onde ele é extremamente fragmentado e ele é ligado território do alto mar com o território do continente. E a partir dessa relação que as cidades passam a receber a verba dos royalties do petróleo e, obviamente, a partir da produção. Só que em 97, né, tem uma alteração muito importante da lei, que é a construção da lei do petróleo, onde você tem um aumento considerável da receita dos royalties. Cabo Frio compõe um grupo aí com Campos, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, que passam a receber enormes quantias. Vamos falar de dinheiro. De quanto estamos falando? Essa tabela é do blog do professor Alex, e ele mostra que em diferentes períodos aí, de 99 até 2017, até o momento, no caso 2018, onde Cabo Frio recebe quantias consideráveis. Em 2001 e 2004, de 2005 a 2008, de 2009 a 2012, de 2013 a 2016, isso significa receber mais de R$ 1 bilhão. Exatamente isso. R$ 1 bilhão. Mais do que R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. Uma das questões importantes é a gente entender que o preço do petróleo ele sempre tem variações. Isso é histórico. Está aí um gráfico que mostra exatamente isso, essa oscilação do preço do petróleo. Assim como a intensidade da produção. E esses dois fatores interferem no que o município vai receber de royalties do petróleo. Vamos aos erros que a prefeitura, nas diferentes gestões, a gente considera que essa prefeitura cometeu, porém, a gente entende também que tem acertos, né? Projetos que deram certo, projetos que atenderam a sociedade, políticas de infraestrutura que melhoraram com alguns bairros da cidade, entre outras medidas que a gente julga positivas em um contexto geral para o cidadão cabofriense. Porém, está aqui para trabalhar com os erros e, de certa forma, questionar em alguns pontos e apontar caminhos. Bom, primeiro erro, não entender que a verba do petróleo ela tem suas variações, que eu já expliquei, e você não pode comprometer uma verba que é variável com gastos permanentes. Aí eu trouxe um exemplo bem simples. Um sujeito é porteiro durante a semana e no final de semana ele trabalha como segurança. O emprego do porteiro, ele tem carteira assinada. O emprego de segurança é esporádico e não tem nenhum tipo de formalidade. O que acontece? Ele passa a ter dois salários. Um que varia, que é o salário de segurança, e um que é um salário fixo. Porém, ele decide comprar um carro em 60 vezes. Só que só o dinheiro de porteiro não daria para ele comprar esse carro. E aí ele já conta com esse dinheiro de segurança. O que pode acontecer? Se ele perde o emprego de segurança, ele vai ficar endividado, porque ele não vai ter condições de pagar o carro. Assim, muitas prefeituras atuam, né? E é um erro muito grande. Você pagar gastos permanentes com uma receita que ela é variável, que ela pode acabar, que ela pode diminuir muito. Segundo erro, não ter feito uma poupança com esse dinheiro do petróleo para problemas futuros. Tá? Tem um exemplo aí de Maricá, que criou um fundo soberano para garantir esse futuro pós-royalties. Inclusive, auxilia em momentos de crise. 3. O que são prioridades e a questão do desperdício. Para Cabo Frio, prioridade, apesar de ter algumas obras importantes de infraestrutura, fechamento de valão, por exemplo, a prioridade ela sempre ficou voltada à cidade turística, principalmente a Praia do Forte. E aí você tem a questão dos shows. Essa programação é de 2014, mas poderia ser de 2012, de 2010, de 2008. Né?
Atrai muitas pessoas? Sim. Porém, o custo disso, né? Estamos falando de programações milionárias. Tem alguns artistas que muitas vezes o preço, né, o valor era de 300 mil, e muitas vezes cantando duas vezes na Praia do Forte e em Tamoios, isso significava 600 mil para os cofres públicos. Isso é muito dinheiro, é dinheiro sendo gasto. Além disso, nós temos essa confusão política, né, que se estabelece entre esses dois prefeitos já citados. A prefeitura, em 2013, com o governo, derruba, né, destrói um skate park feito um ano antes por outro governo, e essa obra custou 180 mil. São 180 mil reais jogados no lixo para atender uma necessidade de fazer uma nova orla, e esse skate park não se enquadrava em um novo projeto arquitetônico. Esse lance de obra, do investimento em obra, investimento em nota fiscal, ele continua. 2019, uma receita menor de royalties do petróleo, e Cabo Frio faz uma reforma da orla da praia. Bom, são muitas reformas nessa orla da Praia do Forte. Essa custou quase 300 mil reais. Governo Adriano 2019. Além dessas obras de um custo altíssimo, nós temos problemas com essas obras. Para além de problemas políticos, problemas estruturais. Aí, uma matéria que fala de situação dos banheiros públicos, de áreas comuns e da falta de segurança desses quiosques. Além disso, essa reportagem é interessante porque ela fala da Praça das Águas, inaugurada lá em 2014, com uma iluminação da Coreia do Sul, com uma pintura subaquática, e que compõe esse conjunto que tem novos quiosques, Praça do Skate, e que custa 12 milhões de reais. Exatamente isso. 12 milhões de reais. É muito dinheiro. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com 12 milhões de reais ao invés de fazer uma orla, né, ou muitas vezes de refazer uma orla? Cerca de 18 UPAs, com o mesmo custo da UPA de Tamoios. Obviamente que a gente entra na discussão do custo fixo, né, e de uma verba variável. Poderia ser feito menos hospitais, porém, você ter um fundo para guardar dinheiro que você possa pagar esses profissionais. 40 grandes reformas em escola, de 300 mil reais, que seria uma reforma quase completa, 80 reformas de 150 mil reais, ou ainda mais, reformas com valor menor, e atenderia a rede toda. Toda escola municipal teria uma reforma. 70 mil cestas básicas de 170 reais, cestas completas, né? E esse preço é atual, não estou jogando no preço de 2016, aliás, de 2014. Asfalto na cidade, asfalto em ruas esburacadas, uma coleta de lixo melhor. Ou seja, muitos projetos e programas poderiam ser feitos com 12 milhões de reais. Mas nós temos uma ideia para aqueles que acreditam que uma orla de 12 milhões vai atrair mais turistas. Então, esse discurso de investir em outros setores é uma grande furada. Bom, em 2014, o show da Madonna era de 1 milhão de reais. Essa quantia é tão alta que daria para fazer um show em cada mês, em Cabo Frio. Madonna na Praia do Forte todo mês. E é interessante porque a gente for buscar lá no clipe dela, Like a Virgin, de 1984, aparece um leão, né? O leão é o símbolo do imposto de renda. Imagina o imposto de renda olhando esses 12 milhões sendo jogados em 12 shows de Madonna, que atrairia mais pessoas do que a orla da Praia do Forte. A Madonna, esse clipe é interessante porque, além do leão que fica aparecendo, né, como se fosse um imposto de renda olhando, ela canta em Veneza. Né? Veneza é uma cidade turística, que nem Cabo Frio. E Veneza é uma cidade que afunda, que nem Cabo Frio. Essa é a mensagem nossa.